Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Comando Talks, o podcast da Comando News. A Comando é uma assessoria de imprensa de Curitiba. E se você chegou até aqui, aproveita, segue a gente, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo com os seus amigos e familiares. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre finanças, e principalmente finanças para mulheres. E para isso, a nossa convidada hoje é a Cassiana Manfio. Ela é assessora de investimentos, sócia do escritório Saron Investments, que é um escritório credenciado à XP, e ela acabou de me contar que agora ela é gestora de qualidade desse escritório, né? Muito bem-vinda, Cassi. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco hoje para a gente falar sobre um assunto tão importante. Boa tarde, Nina. Boa tarde a todos, né? Então, eu sou a Cassiana, como a Nina comentou, além de assessora de investimentos, além de atendimento aos meus clientes queridos, eu estou também como gestora da área de qualidade ao atendimento, né? Então, trazendo melhorias e benefícios para os clientes na área de atendimento. Que bacana, que bacana. Cassi, conta um pouquinho para a gente sobre sua trajetória. Como que você começou no mercado financeiro e por que você decidiu assim, se especializar em mulheres, em atender mulheres? Então, eu tô no mercado financeiro já tem uns 17 anos, né? Não parece, é tão jovem. Já tem umas ruguinhas aqui. Nossa. Quando entrei na faculdade, quando eu comecei a fazer faculdade, meu sonho era a área de tecnologia. Tanto que minha primeira formação é como analista de dados, né? E quando eu entrei na faculdade, passei, eu não sei, do nada, meu sonho era trabalhar num banco, ser bancária, né? Eu achava chique. Mas era, né? A minha mãe foi bancária de agência a vida inteira. Sim, eu achava chique ser bancária. Então, meu sonho era trabalhar em banco. Tanto que logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar num banco. E ali começou toda essa questão da parte financeira, de entender. Claro que os primeiros anos foram mais de aprendizado, então eu aprendi muito trabalhando em banco, né? Aprendi sobre a área financeira, controle, fluxo de caixa. Toda essa parte de gestão de uma empresa eu aprendi entrando no banco, que eu trabalhei como gerente administrativa aí uns mais de 8 anos. Caramba! Sim. Depois disso, que foi aonde surgiu essa questão do atendimento, né? Eu uma pessoa muito tímida, sofria para atender clientes, né? Porque fiquei 8 anos na parte administrativa. Quando eu entrei para a área comercial, que eu comecei a atender clientes, atender como gerente de pessoa jurídica. Então, eu atendi empresas. Aí começou uma pulguinha ali. Eu visitava empresa, visitava clientes e assim, eu, mulher, né, visitava empresa, dono de empresa, falava com o dono, falava com o administrador e, né, não tinha as mulheres ali, dificilmente eu encontrava. Então, eu fiquei pensando, nossa, mas o que está acontecendo, né? Aí eu comecei a fazer trabalho voluntário, palestras, treinamento nas associações comerciais da cidade. E eu comecei a ter esse contato com a parte do empreendedorismo feminino, que tinha os núcleos de mulheres empreendedoras nas associações. E eu comecei a me envolver nisso, fazer palestra, e é onde eu vi que existe essa meio que rejeição de as mulheres empresárias cuidarem das suas próprias finanças. Não sei se rejeição é a palavra correta, né? Mas elas estão à frente da empresa, mas na parte comercial, na parte de projetos, recursos humanos, muitas vezes, mas a parte financeira, ela fica mais com alguém fazendo a gestão. E daí eu tive a chance, depois de muito tempo na área financeira, eu saí, e daí eu pensei, poxa, agora eu vou decidir o caminho que eu quero seguir. E com alguns amigos trabalhando na assessoria de investimentos, eu comecei a pesquisar e estudar sobre e decidi, agora que eu tenho, né, posso escolher, tenho essa possibilidade, vou ser assessora de investimentos e o meu público vai ser as mulheres para trazer essa questão da educação financeira,
da independência financeira e da segurança financeira para um público de mulheres, né? Tentar fazer aí, né, desde a empresária até a pessoa física, autônomo, a pessoa, né, uma pulguinha ali do investimento, do cuidado com as finanças, do planejamento financeiro, enfim. E essa é uma questão que é quase um tabu, né? Sim. A gente, enfim, a gente vê ainda muitas mulheres, como você falou, né, que deixa essa gestão financeira e também a parte dos investimentos ali na mão de alguém, que seja o parceiro, o pai, a família, ou de um banco, e acaba que ela não, ela tem, digamos até, como você falou, uma barreira para tomar contato. Assim, você sabe dizer assim por que isso acontece? Da onde que vem eu falo até por mim, assim, sabe? Tenho uns investimentos lá, mas assim, meu pai que é meu assessor, ele que fala, ai, compra isso, compra aquilo. Sabe? Porque é um mundo muito distante, às vezes, do nosso dia a dia, né? Será que é porque as mulheres não gostam muito de exatas, assim? Não sei. Olha, o que eu mais vejo, assim, não vou dizer por estatística que a gente dá um Sim. Google e encontra, mas eu digo pelas experiências que eu tive hoje. Existe um certo preconceito das mulheres entrarem na parte de finanças, mas o que é esse preconceito? Elas acharem que elas não têm o conhecimento suficiente para entrar e cuidar da parte financeira, né? Aquela coisa da mulher, que a mulher tem que aprofundar muito o conhecimento em alguma coisa para ela dizer, eu sou capaz, entre aspas, de fazer aquilo. Ao contrário dos homens, né? Que eles vão lá e fazem e depois eles veem... Desculpa. Depois eles veem se vai dar certo ou não. Sim. Então, na parte de investimentos, eu vejo isso bastante, né? Eu tenho várias clientes que são... tanto elas têm uma conta, quanto o esposo tem outra conta. E elas pedem bastante conteúdo, a gente faz reuniões e reuniões. Não que isso seja ruim, porque elas já estão no processo. O problema é quem não está no processo. Sim. Então, eu vejo que é esse medo de elas não serem capazes de cuidar do próprio dinheiro. Um pouco também eu acho que é a questão da sociedade, né? Porque apesar de a mulher ser a gestora do lar, né? Ser quem cuida das finanças, das compras, das coisas, na hora de investir o dinheiro, ela delega não de uma forma consciente, né? Sim. Então, acho que isso é um dos pontos principais, né? E a questão também de achar que precisa de muito dinheiro para começar a investir, que é muito difícil, da gente parar e olhar ali, poxa, eu gastei tanto. A gente tem medo de olhar quanto que a gente gastou porque a gente acha que é ruim. Não é que é ruim, né? Você precisa ter consciência para dar o próximo passo. Então, acho que esses são pontos que pegam bastante, assim, quando eu falo com as mulheres. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica nessa, né? Assim, eu vou... não tem realmente, assim, muito o contato, né? Com essa administração do dia a dia, né? A gente vai fazendo, e depois a gente fala, às vezes eu falo, deixa que a Vanina do dia que vem se a fatura lide com isso. Ela que lide, daqui um mês, né? Deixa ela que lute, né, para pagar essa fatura. Mas assim, na tua experiência, o que você acha que muda na vida da mulher que passa a ter essa autonomia financeira? Eu acho que tudo. Eu acho que... Eu digo que o investimento, ele não é um luxo. Ele é uma necessidade básica. Tanto o investimento quanto o cuidado financeiro. Porque, assim, as mulheres, elas precisam ter independência e segurança financeira para qualquer coisa, indiferente se ela seja solteira ou casada, né? Você precisa ter um controle do que você recebe, do que você gasta e do que você quer ter de dinheiro para assegurar o seu futuro, né? Indiferente de, por exemplo, né, você é casada, eu sou casada, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Qualquer coisa, não sendo pessimista, mas assim, pode ser que você, né, que eu e o meu esposo, a gente siga caminhos diferentes por qualquer motivo, ou ele venha a faltar, né, o que é pior ainda, bate na madeira, né.
Se eu tenho zero controle das minhas finanças, da onde que eu vou ter recursos para superar aquele momento da ausência de uma pessoa que era, né, o meu apoio, que fazia tudo por mim na Sim. parte financeira. Então, ter essa consciência, né, de cuidar do seu dinheiro, tanto você sozinha quanto você né, como uma família, ajuda a ter uma segurança financeira, né? De não se preocupar tanto com o futuro. Que a gente é muito ansiosa, a gente se preocupa com o futuro. Só que a gente se preocupa, a gente não toma uma Não ação. se ocupa, né? A gente não ocupa a cabeça de, mas eu quero garantir um futuro tranquilo, eu vou fazer isso. Não, eu quero garantir um futuro, o que eu faço? Daí fica no que eu faço. Que a gente garante o futuro no presente, né? É no presente que a gente garante o futuro, né? Porque é o único tempo que a gente tem, né? O aqui e agora. Verdade. E assim, para quem está começando agora, qual seria o primeiro passo para organizar a vida financeira e investir assim de forma mais consistente, consciente? Eu acho que o começo de tudo é a organização que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, ter uma forma de anotar, uma planilha, um caderninho, um bloquinho, para você saber quanto você recebe, quanto você gasta, né? A partir disso, você consegue montar um planejamento para o futuro. Então, se você quiser dar uma paradinha e beber água, daí eles cortam. Fica mais fácil. Eu nunca falei tanto, daí não, mas você pode ir fazendo pausa, tomando água numa boa. E se quiser falar um pouquinho mais perto do microfone. Mais perto? Isso, melhor. Levanta que eu me mexo assim? Isso aí, agora tá bom. Que eu mexo os braços, daí eu vou bater no microfone. Não, mas tá bom, esse agora tá melhor. Agora podemos continuar. Tá, Então, na questão da organização, né, a pessoa que quer começar, não, né, só recebe e nunca parou para fazer esse controle. É legal você ter um controle, é muito prático você anotar tudo que você recebe, tudo que você gasta, para saber como você está gastando teu dinheiro, né? Você recebe um salário X e está gastando 2X. Por quê? Se você fizer essa anotação, você vai ver. Aonde que tá o ralo, né? Aonde que tá o ralo. Teu dinheiro tá indo. Porque às vezes você faz, sei lá, você olha e você fala, tô pedindo muita comida de delivery. Ou tô, sei lá, assinando um monte de assinatura de Extreming, por exemplo. Isso. E aí você pode tomar uma decisão mais consciente, né? Isso, e às vezes a gente faz as coisas no automático, né? Que nem você falou. Muitas pessoas que eu já conversei têm 3, 4, 5 planos de streaming que assinam. E às vezes a pessoa assiste um. Só que esquece que tá pagando, vai na fatura, soma o total da fatura e paga, e não olha. Então, por isso que é importante você trazer, né, ali para a realidade, anotar essas informações, de forma que quando você souber como que você está gastando o teu dinheiro, você vai fazer o teu planejamento, né? Vai fazer o teu orçamento para o futuro, que é o que você pode gastar e no que você pode gastar. Que daí é você com você mesmo. Você vai dizer, olha, eu posso isso, não posso isso. Só que o que eu acho que muda, que vira a chave da gente, é a gente ter um objetivo claro daquilo que a gente quer fazer com o dinheiro que a gente vai economizar. Porque se a gente só, vou fazer um controle para sobrar dinheiro, sobrou dinheiro, vou gastar aquele dinheiro com qualquer coisa. Porque eu não tenho um objetivo claro do que eu quero. Então, além de ter vários objetivos, eu gostaria de viajar daqui a um ano, quanto que eu preciso de dinheiro? Põe no papel, o valor, o prazo, essas coisas assim. Então, isso funciona para tudo, né? Para você que está começando, fazer esse controle e planejar. Só que para o planejamento sair do papel, você tem que ter os objetivos. O que você quer fazer com esse dinheiro que você vai guardar? E daí, o objetivo vai ter uma importância na tua vida e você vai conseguir realmente dar os primeiros passos. Que bacana. E assim, e existe, por exemplo, um investimento que você considera uma porta de entrada, assim, para quem está começando a investir? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso, né? Então, assim, tem muita gente que fala dos títulos do tesouro, mas, assim, o que a pessoa precisa ver? O perfil dela, né? Se ela é uma pessoa arrojada, que ela topa qualquer parada, então ela vai aceitar investimentos mais agressivos, ou se ela é uma pessoa mais conservadora. Não, eu quero que o meu dinheiro renda, pode ser pouco, mas renda sempre.
né? Então, essas questões, elas realmente têm um peso, porque quando você vai montar e vai começar a investir, o primeiro investimento que todo mundo tem que ter é a reserva de emergência. Eu sempre falo que eu sou a louca da reserva de emergência, que a primeira coisa que eu falo numa reunião, eu pergunto você tem uma reserva de emergência? Então, esse é o primeiro investimento que todo mundo deve começar a fazer. Porque a reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai poder disponibilizar em qualquer momento. Então, né, quebrei meu braço. É verdade, ela quebrou o braço, gente. Eu quebrei o braço começo de agosto, no dia 6, fiquei 15 dias de gesso. 15 dias sem poder trabalhar, sem poder dirigir, sem poder, né, otimizar ali. Então, isso é uma coisa que não estava nos meus planos, mas eu tinha uma reserva de emergência. Então, eu posso trabalhar menos, porque financeiramente eu tenho aonde recorrer. Então, isso tem um peso muito grande, que você não fica tão ansiosa. Obviamente, eu fiquei ansiosa, Normal, porque né? nunca tinha quebrado o braço. Então, era uma experiência diferente que eu tive que aprender a lidar com os meus sentimentos. Mas imagina uma coisa que está fora do teu controle, que acontece e você não tem dinheiro nenhum a recorrer. Sim. Né? Não tem reserva de emergência para recorrer. O que vai acontecer? Você vai ter que pedir emprestado ao banco, ou cartão de crédito, ou vai se endividar. Ou vai atrasar suas contas, ou vai ficar muito preocupado e vai trabalhar mesmo doente. Ou, né, por exemplo, o que acontece bastante é que muitas pessoas né, precisa levar o carro na oficina, que não estava no plano e o carro não tem seguro, né? Que às vezes acontece. Então, tudo isso são emergências. Entendi. E tem um número mágico, assim? Tipo, sei lá, o que eu ganho, sei lá, 3 meses do que eu ganho, 4 meses do que eu ganho. Como é que a gente calcula essa reserva de emergência? Tem um valor ideal entre aspas, Sim. né? Mas, assim, tem um valor de norte, né? Para quem é CLT... né, para quem tem carteira assinada, tem uma renda mais constante, em torno de 3 a 6 meses das tuas despesas fixas como reserva de emergência. Então, se você tem despesas mensais constantes ali, né, daí por isso que é importante você anotar tudinho, Sim. de, né, 3 mil, então essas são as tuas despesas fixas, você vai fazer vezes 6 e essa vai ser a sua reserva de emergência. Se você é um profissional liberal, autônomo, que tem uma diferença no faturamento, né, tem um fluxo que não é constante, a gente fala que, né, de 6 a 12 meses. Porque daí tem pessoas que faturam, né, que são autônomos e têm um faturamento sazonal, tem períodos do ano que faturam muito menos, então precisa ter uma reserva um pouquinho maior. Depois da reserva feita, você vai ver que vai ficar muito mais tranquilo para dar os próximos passos e até aproveitar oportunidades financeiras que surjam, né, na sua vida. Sim. E, assim, muitas pessoas acham que precisa ter muito dinheiro para investir, né? Mas não, você pode começar investindo com aquilo que depois que você faz essa reserva de emergência, você se planeja dali para também. E tem um número mágico, assim, de tipo, o ideal é investir 10%, 20% do que você fatura ou ganha de salário. Tem ou, tipo, independente, assim? Independente. Na verdade, se a gente for procurar no Google, né, por conta, para começar a investir, vai ter, assim, inúmeras fórmulas mágicas de como você dividir o seu patrimônio. Então, tem uns que dizem para você investir 10%, tem uns que dizem para você investir o seu salário em 10 caixinhas, e daí uma das caixinhas é o investimento. Eu acho que, primeiro de tudo, né, você precisa ter essa noção de quanto cabe no teu orçamento para você começar. Então, existem investimentos a partir de 10, 50 reais, né? Os próprios títulos do Tesouro têm títulos a partir de 35 que você pode programar. Então, não são valores altos. Para começar, né, você pode colocar no teu orçamento ali um valor de 50 reais por mês. Porque, né, para começar, né, não deixar para amanhã, eu vou começar hoje. Eu vou contar aqui, segunda-feira eu faço trabalho voluntário no Hospital Pequeno Príncipe, né? Então, eu vou lá de 15 em 15 dias levar orientação financeira para os colaboradores. Que legal. E essa semana eu atendi uma pessoa e, assim, eu fiquei encantada,
né? Porque assim, ela colocou no planejamento dela até o valor que ela vai doar no final do ano para uma instituição, para ela todo mês guardar um pouquinho, para chegar no fim do ano ela ter o valor que ela vai doar. Então assim, são valores pequenos, mas ela colocou, né, tudo bem bonitinho, tudo separadinho. Então assim, eu fiquei muito admirada, porque é difícil a gente encontrar alguém que tenha um controle assim. E não é uma coisa difícil de você fazer, é só você ter essas coisas bem claras, assim. Então, é força de vontade. Exato, assim, não ter medo de lidar com o dinheiro, né? A gente tem, eu sei por mim, assim, a gente não tem, acho que a gente começa, né? Eu estou falando assim, generalizando mesmo. A gente começa a vida nossa de adulto. Hoje em dia tem, né? Educação financeira, projeto de vida dentro das escolas. Então, as crianças, adolescentes, eu acho que eles já têm um pouco mais de consciência, talvez, do que as pessoas da minha idade. Eu tenho 47, tiveram ali, né? Então, né, você acaba, às vezes, começando a tua vida adulta endividado, né? Porque, assim, você vai fazer uma faculdade, aí, às vezes, você tem que fazer um FIES para poder pagar a tua faculdade. Então, tipo, você já começa no devedor, né? E eu acho que tem uma coisa que eu escutei alguma vez em algum lugar, que eu não vou lembrar a fonte, mas alguém que falava aí uma coisa que fez muita lógica, uma coisa muito simples, mas fez muita lógica, né? Que você tem que escolher de que lado do juro que você está. Ou que você está pagando ou você está recebendo, né? Só que, assim, não parece muito óbvio, mas a gente não pensa assim de cara, né? A gente não tem, talvez, esse instinto de começo, assim, né? Eu acho que o que faz diferença nessa forma de pensar realmente é a questão da educação financeira, né? Porque conversando com algumas pessoas, a gente vê, né, que quando a pessoa recebe algum tipo de orientação familiar ou do entorno, né? Então, essa moça que eu comentei, ela falou que ela fez educação técnica numa escola, que lá tinha essas coisas, que a mãe dela sempre falava. Então, né, tudo isso ajuda a trazer para o consciente essa importância. E uma coisa que eu acho que atrapalha é a necessidade de urgência que a gente tem de ter as coisas, né? A gente não pode esperar, né? Sim. Porque o planejamento, né, o futuro, ele demanda da espera, né? Você faz ali, vai guardando para no futuro você ter. Isso não impede de você realizar várias coisas no meio do caminho. Mas, né, um dos principais fatos é que as pessoas querem a casa própria. E muitas vezes elas vão lá e compram e depois elas veem como vão pagar. E isso gera o que você falou, que a pessoa começa a vida adulta endividada. É errado querer ter uma casa própria? Não. É maravilhoso, né, realizar esse sonho, ter né, o seu imóvel próprio, tudo. Mas, as pessoas não planejam, né, elas não veem quais são os custos que vão vir junto com a compra do imóvel, né. Você vai ter que comprar um imóvel, muitas vezes você vai ter que mobiliar, muitas vezes você vai precisar reformar, você vai pagar IPTU, né, você vai pagar condomínio eventualmente, ou você vai ter que pagar coisas relacionadas ao imóvel. Então, tudo isso é importante mensurar, porque daí, se você financia, não é só a parcela do financiamento, vai aumentar, você vai pagar ali mais, sei lá, R$ 200 de IPTU por mês, se tem condomínio, mais R$ 500 de condomínio, se tem imóveis, que você vai ter que comprar móveis para casa, mobiliar, vai ter, né, eventualmente você não vai conseguir pagar à vista, vai ter que parcelar. Sim. Então, tudo isso vai pesar no orçamento de uma forma que às vezes a pessoa não pensou antes, né? Então, bem planejado, tudo funciona, Sim. né? E você pode esperar 1 ano e conseguir realizar o teu sonho, esperar 5 anos e conseguir realizar. E tomar decisões, como você falou, mais conscientes, né? Sim. Porque às vezes a gente, sei lá, a gente pensa muito no. Eu acho assim, esses dias até eu estava conversando com uma cliente minha, que ela é Invisalign Doctor. E Invisalign é um tratamento caro. Mas a forma como eles compõem lá e tal, o parcelamento, fica com um valor interessante, né? Porque no final das contas, um aparelho fixo, você vai ter as manutenções. Então, né? E você não tem muito assim como saber quando que ele vai terminar o tratamento, né?
Mas, e ela estava falando que, enfim, eles perderam lá um orçamento de um paciente porque ele não pensou no valor total, ele pensou no preço da parcela. Sabe? Então, assim, ele não pensou, tipo assim, que no outro ele estava pagando mais, mas a forma como foi oferecido o parcelamento no outro coube no bolso dele. Por mais que ele estivesse pagando no final do dia, tivesse talvez pagando mais, né? Mas ele olhou a parcela, essa parcela aqui cabe no meu bolso. Né? Então, muitas vezes a gente faz isso, né? De tipo de não olhar o monte, né? O montante, mas olhar o valor da parcela. Sim, isso é uma questão que muitas vezes gera um endividamento também, porque as pessoas gostam de fazer parcelas no cartão de crédito. Ai, eu adoro. Eu falo parceladinho, a gente vai até a lua. Todo mundo gosta de uma parcela no cartão de crédito, só que a pessoa não vê a soma das parcelas, ela vê a parcela nova que ela vai fazer. Ela esquece das velhas que ela tá pagando. Ela esquece das velhas. Assim, eu acho que o cartão de crédito é um dos produtos financeiros que é a maior fonte de endividamento hoje no Brasil. Eu acho que é a maior, assim, se não é a maior, é uma das maiores. Agora eu não lembro de cabeça estatisticamente, mas porque é uma ferramenta muito disponibilizada pelas instituições em geral. Os juros é alto para quem não paga em dia, né? E os limites liberados são muito expressivos. E o pior de tudo é que muitas pessoas englobam o valor do limite do cartão na renda que ela recebe de salário. Então, que tá totalmente errado, né? Que tá totalmente errado. Então, isso acaba gerando um endividamento muito grande e as pessoas eventualmente se descontrolam, né? Porque elas porque elas não têm aquele básico ali, que é o planejamento. Eu ganho tanto, eu posso gastar tanto. Sim. Não, eu ganho tanto, eu posso gastar isso e mais o cartão de crédito. Não, eu tenho cartão, mas assim, o meu limite é o que eu tenho de dinheiro, sabe? Eu tenho, sei lá, tenho cartão assim que eu acho que eu tenho 30 mil de limite. Eu falo, gente, não, tá errado. Eu já pedi para tirarem, mas assim, eles não tiram. Mas eu sei que eu não vou poder nunca gastar 30 mil no mês de limite do cartão, né? Tipo, obviamente. Mas eu gasto ali de acordo com o que eu tenho provisionado para receber dos meus clientes, né? Então, assim, e claro, sempre tento ter uma reservinha, porque vai que um cliente não paga, vai que o cliente atrasa, porque acontece, né? Acontece, faz parte de ser empresária, né? A gente tem que lidar também com essas intempéries da natureza. Sim. Mas, de qualquer forma, às vezes eu coloco no cartão até para poder ganhar milha, para poder... Dizem que não é o melhor, digamos, o melhor pagador de milha nem é o cartão de crédito, né? Tem outras formas mais eficientes de juntar milhas. Diz que tem. Eu sou meio leiga no assunto, mas eu já, de orelhada, assim, eu já escutei algumas coisas. E aí também, para realmente, assim, às vezes, mais no meu caso, é para ter milhas mesmo, né? E aí, mas eu tenho esse controle. Tipo, chega uma hora que fala, putz, não posso gastar mais nada. Então, tipo assim, eu já estou chegando no meu limite. Agora, só quando fechar a fatura. Sim. Né? Então, trabalhar um pouco também com esse dia bom do cartão, que você ganha uns diazinhos a mais, ali, uns 4, 5 dias a mais. Então, assim, fazer, de repente, uma ginástica financeira. Verdade. Eu sempre falo nas orientações financeiras que eu passo que é importante você pesar as necessidades, né? Que muitas pessoas... Eu escuto muito assim, esse mês eu trabalhei demais, eu mereço um presente, uma coisa assim. Eu acho que muitas vezes isso acontece, não desmerecendo ninguém, cada um sabe da sua realidade, mas eu digo assim, se você quer fazer uma vida financeira saudável, você precisa pesar a ordem das suas prioridades, né? Então, por exemplo, se você gastar muito esse mês no cartão, né, o quão longe você vai ficar do seu objetivo de investimento que você vinha fazendo, né? Isso vai distanciar muito de você chegar antes
talvez no valor ideal para você fazer uma viagem, ou para você fazer um intercâmbio, ou até para você tá guardando dinheiro ali para ter uma renda extra para você poder trabalhar menos. Se você torrar no cartão ali um valor, você vai deixar de investir, você vai ficar mais longe do seu objetivo, que vai te ajudar a trabalhar menos. Então, é importante pesar essas necessidades. Não que você vai ficar louca ali do controle e nunca mais vai gastar nada. Você vai fazer um orçamento e vai ter aquele orçamento e vai conseguir construir um patrimônio financeiro que vai te dar muitos benefícios no futuro, né? E às vezes o futuro nem é tão longe. Sim, nossa, passa muito rápido, né? Não, e outra, eu acho que você ter esse controle, essa visão, né, tipo, conseguir ver essa fotografia da sua vida financeira, ela te ajuda até a você tomar decisões de uma forma mais assertiva, né? De, tipo, às vezes dizer não, porque, assim, a gente é tentado o tempo inteiro, né, por tudo. Talvez, assim, dizer um não, um sim, né? Um não bem dado, um sim bem dado, porque a gente sabe, né? Porque às vezes você vai na empolgação, assim, né? Tipo, ou você compra. Eu, por exemplo, assim, eu tava. Esse mês de agosto foi meu aniversário. E aí eu queria um tênis. Fiquei vendo, não sei o que, daí você começa a ver ver o tênis, daí aquele tênis fica te perseguindo o resto da vida, né? Você vê ele em todas as vitrines, todas as vitrines, tudo. Eu cheguei a baixar o aplicativo, botar ele no carrinho, e não era um valor absurdo, assim. Daí eu pensei, eu falei, Vanina, mas você tem tanto tênis, para que você quer mais um tênis? Entendeu? Tipo, sabe? É porque você quer mais um tênis, sabe? Tipo assim, e eu fiquei dias com ele no carrinho. A recompensa dos... E assim, nossa, cheguei um dia, assim, eu cheguei a botar meu cartão de crédito lá para comprar e dava para parcelar em 10 vezes. Assim, o que é 10 vezes de R$ 30? Tipo, né? Eu vou pagar, não vou nem sentir. Mas eu fiquei pensando, eu falei, mas eu não preciso de mais um tênis. Sim. Eu tenho um monte de tênis. Inclusive, eu tenho tênis que eu nem usei, sabe? Então, assim, tá na caixa. Então, a gente tem que, como você falou, a gente faz, acho que muito, a mulher faz, acho que muito isso do shop comfort, né? De comprar. O que eu tenho de sapato e bolsa, de quando eu morava em São Paulo e ganhava bem, amiga. Eu podia ter comprado um apartamento, Você tem que fazer agora um outlet da Vanina. Daí mas você faz um caixa e investe. Mas é tão difícil, eu já tentei. Agora nem tá. Agora já faz tantos anos, assim, o sapato não é uma coisa que não dá para guardar, né? Porque eles desmancham, assim. Estraga, né? Mas é porque às vezes falta disso que você falou, sabe? Porque era um período difícil da minha vida e eu ia pro shopping porque eu estava sozinha em São Paulo e não tinha às vezes para onde ir, né, para conversar com pessoas que não fossem as pessoas do trabalho. Então eu ia pro shopping, daí você vai, né, você entra nas lojas, você é bem tratada e tananã, quando você vê, você já está ali com o que eu tenho de sapato e bolsa. Essa bolsa que está ali, ó. Essa bolsa eu comprei faz, cara, uns 8 anos, nunca tinha usado. Aí eu lembrei dela esses dias. Falei, gente, eu tenho uma bolsa nova, tava com a etiqueta. Imagina, 8 anos guardada. Nossa, com a etiqueta 8 anos. Nossa. Por aí, bastante tempo, bastante tempo. Mas isso acho que é um pouco ser mulher, né? Eu acho que é a questão que você falou, a recompensa, né? Que muitas vezes a gente vê que comprar alguma coisa é uma recompensa, né? Eu falo quando a gente está fazendo um planejamento ali com um cliente que quer começar a investir ou para a pessoa comemorar a conquista que ela teve. Todas as conquistas, né? Esse mês consegui economizar R$ 100, vou comemorar. Mas o comemorar não é você pegar os R$ 100 e gastar. É, por exemplo, assim, você, né, se parabenizar, você sair, fazer alguma coisa diferente, você, né, comer um jantar diferente, você relaxar, né, essas coisas assim, que elas trazem uma recompensa mais psicológica. Só que muitas pessoas ainda veem a recompensa como, eu trabalhei muito, eu mereço uma coisa física para me trazer um conforto, né? Me trazer uma alegria. Só que você pode comemorar de várias outras maneiras que não são tão caras, né? Dizendo assim, bem no popular. Você pode, né, fazer um jantar, você pode tirar um fim de semana para não fazer nada. Então, tudo isso é uma forma de comemorar, que você tá descansando fisicamente.
daquele Do teu dia a daquele dia. momento pesado que você trabalhou demais, que você cansou, estressou, e você se recompensou descansando. É. Não, e é bem isso, né? Às vezes a gente tem essa necessidade de ter a recompensa urgente ali, né? No momento. E quando eu acho que você pensa em investimentos, né? Você pensa, tipo, do futuro, assim. Você pensa assim, talvez achar aonde você tem uma motivação para fazer aquilo, né? Sim. Tipo, acho que a partir do momento que a pessoa começa a investir, ela começa a ver o dinheiro dela render, eu acho que deve virar a chave, dar um clique, né, Cássia? Sim, eu acho que uma coisa que faz muitas pessoas pararem um pouco para pensar quando a gente conversa sobre investimentos é a questão de ter uma renda extra, né? Ter poder planejar a sua vida financeira de forma que de você daqui, sei lá, alguns anos, você pode parar de trabalhar, você pode trabalhar menos, você pode dedicar o seu tempo de forma planejada. Então, por exemplo, hoje a gente trabalha quantas horas por dia? 8, 12, se você é um profissional liberal. Se você é uma pessoa que trabalha por conta, muitas vezes você trabalha 24 horas. 24 horas, É. né? E assim, a idade de produção, né, que é a idade que a gente mais produz financeiramente, é a idade que a gente tá agora, né? 25, 30, 35, 40, 45 anos, até 50 hoje em dia, que é Sim, né? A gente tá mais saudável, tá vivendo É, mais. pela aposentadoria, né? Acho que, sei lá, acho que 65 anos para mulher, nem sei. Assim, para mim, a aposentadoria é um troço tão, tipo, do outro mundo, que eu nem sei exatamente como é que tá a legislação. Não deveria ser assim, mas enfim, né? Eu acho que o cara tem que pensar também no futuro. Mas é bem isso, né? E quando você fala isso, você está falando de uma renda passiva. Isso. Porque assim, eu gosto de trazer exemplos. Então, eu tenho uma cliente que eu fiz, que ela tem esse sonho, esse objetivo, né? De que daqui 5 anos ela quer parar de trabalhar no ritmo frenético que ela trabalha hoje. Só que assim, a gente muitas vezes não pensa o quanto que a gente está trabalhando, né, de forma agressiva, que além de cansar fisicamente, cansar psicologicamente, a gente não vive muitas vezes, a gente não aproveita o dia a dia, não aproveita as coisas e não está nem pensando no futuro, né? Se a gente trabalhar freneticamente 10 anos e daí depois a gente diminuir, ok, a gente fez um plano, vai guardar um monte de dinheiro e depois vai aproveitar de forma consciente e tranquila. Então, no caso dela, ela fez um planejamento para que, daqui 5 anos eu quero ter um patrimônio investido que gere a mesma renda que eu gero hoje trabalhando. Então, assim, ela gera bastante, né? Todo mundo profissional liberal gera um fluxo muito grande de dinheiro, só que muitas vezes a gente gasta tudo. Sim. E não pensa dá um passo atrás. Porque a gente está trabalhando, tá ganhando bastante, vamos continuar gastando bastante. É que às vezes até também tem essa questão, né, de você só tá girando dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, ela ganha muito, mas ela Isso. gasta muito, né? Isso E não mesmo. só porque ela tá tendo luxos ou coisas supérfluas, mas às vezes tipo, a própria profissão dela requer que ela tenha, sei lá, tenha pessoas, tenha material, tenha locação de escritório, consultório, né, equipamentos caros, né? Sim, ela Então, investe no negócio para o negócio girar bastante dinheiro, para ela ter um faturamento alto, mas daí ela não investe para ela no futuro poder diminuir. Então, uma coisa que eu falo bastante é, tipo, você quer manter o seu padrão de vida no futuro igual ao que você tem hoje, porque hoje você gera, né, você fatura muito. Mas no futuro vai chegar um momento que você não vai conseguir fisicamente faturar a mesma coisa ou por qualquer outro motivo. Então, você precisa ter, né, um patrimônio que vai te gerar uma renda no futuro para você manter o mesmo padrão de vida hoje. Porque, que nem você falou, cada vez estão aumentando mais a faixa etária de
de teto ali de aposentadoria. Vai chegar um momento que, né, sabe-se lá se vai ter aposentadoria para todo mundo. E mesmo assim, o valor que você se aposenta pelo INSS... Esquece. Não é o mesmo que você está faturando. Não. E mesmo, e assim, folgo em dizer que mesmo quem tem previdência privada complementar não consegue manter o padrão da ativa depois que se aposenta. É muito difícil. Assim, eu tenho... Meu pai e minha mãe, eles são separados e eles são aposentados. Meu pai sempre trabalhou na iniciativa privada, minha mãe trabalhou a vida inteira no Banestado. Os dois se aposentaram, tipo, pelo teto do INSS e com complemento de previdência privada, né? No caso da minha mãe, era um outro regime lá, porque era da Funbep, era um banco estadual e tudo mais, então ela tinha um esquema lá que ela era constituinte, até depois, logo depois mudou, mas ela, na época que ela entrou, era essa, sei lá, regulação e tal, e ela conseguiu se aposentar com o negócio da atualização do salário dela como se ela estivesse na ativa. E isso faz uma diferença brutal, porque ela, por mais que eu acho que o índice que corrige a aposentadoria, mesmo a privada, né, tipo, por exemplo, alguém que faz um PGBL num banco, é diferente a base de cálculo, né? Nunca vai se equiparar, porque, por exemplo, se você é um gerente, aí você tem, sei lá, você se aposentou como gerente, mas você podia virar um diretor, ou assim, sei lá, a empresa te dá um monte de coisa, aqueles PLR, e não sei o quê, gratificação, nananana. Então, assim, você perde um monte de coisa, né? Então, e são minúcias que as pessoas acabam, às vezes, não pensando, né? Sim. Referente à previdência privada, eu acho que um dos pontos que mais afeta essa dificuldade de a pessoa ter uma previdência privada complementar é o planejamento. Porque muitas vezes, assim, o que eu mais vejo é a pessoa fez lá uma previdência no banco e paga R$200 por mês e acha que vai se aposentar com o mesmo salário que ela tem. Não, ela só fez uma previdência de R$200, ela vai pagar 20 anos, ela vai ter um valor. Aquele valor não foi calculado para o objetivo dela, não foi feito um planejamento para ela saber, eu quero me aposentar com um patrimônio de tanto. Quanto aproximadamente eu preciso contribuir na previdência complementar para chegar próximo a esse valor ou passar esse valor. Porque a previdência tem reajuste, tem uma rentabilidade, tudo certinho, mas, né, se você colocar pouco dinheiro, você no futuro vai ter pouco dinheiro. Então, a previdência, a previdência privada complementar, ela precisa ter um cálculo para chegar próximo ao seu objetivo. Se você colocar qualquer valor, você não vai chegar. E infelizmente, eu já conversei com várias pessoas que tinham previdências complementares e foi vendido para elas nessa previdência que se ela guardasse R$100 por mês, durante 15 anos ela teria 1 milhão, 2 milhões de reais e a pessoa não tinha nem 100 mil. Então... Porque, assim, os juros é maravilhoso, ele trabalha pra gente, mas você tem que ter uma constância e um planejamento que aquele valor que você investe, ele vai render, mas ele precisa também ser aportado com frequência e reajustado, né? Você precisa recalcular os seus objetivos de vida, a inflação também, né? Se você vai fazer previdência, a própria previdência reajusta a inflação, mas os outros investimentos também precisam acompanhar essa inflação que a gente tem enorme aqui no Brasil. Mas, assim, e existem outras formas de aposentadorias que agora estão, assim, tem a aposentadoria imobiliária, das pessoas que têm, né, que, sei lá, compram imóveis para alugar, ou aqueles títulos tem um título, né, de coisa de imobiliário? Que as pessoas, é como se fosse que você vira meio sócio dos empreendimentos, um negócio assim. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro do nome comercial técnico. Aposentadoria também de investimento, de você, né, investir no mercado financeiro mesmo, em ações, né? Sim. Também tem várias outras formas, né, das pessoas pensarem aí E aí, quando você senta com o teu cliente, assim, para fazer esse cálculo, você chega daí no número que é o número que ele tem que... E aí você
digamos assim, você aconselha o que ele tem que comprar? Como que funciona? Então, eu trabalho numa forma mais focada no planejamento, né? Então, assim, eu gosto de sentar com o cliente, entender os objetivos, entender o momento de vida, o que ele precisa, né? Para conseguir ter as informações. Se o cliente vai montar uma carteira e ele já tem o valor no banco, ou ele vendeu um bem, alguma coisa, a gente vai trabalhar os objetivos dele no presente, né? Então, precisa de reserva de emergência, o prazo médio de que ele gostaria de aplicar, o risco que ele aceita correr, para a gente trazer sugestões e explicar como esses investimentos funcionam, né? Então, vamos pegar a Nina. A Nina vai investir um valor, eu vou entender. Você precisa de reserva de emergência, você, né, aceita correr risco, ações, você vai ter uma conta numa corretora, então você vai ter o perfil de investidor, então todos os seus investimentos vão estar adequados com aquele perfil. Se você é uma pessoa conservadora, não vou encher de ativos de altíssimo risco para você, porque não vai caber no teu perfil e muito menos no teu objetivo, que o objetivo é onde a gente entra o planejamento, né? A gente planeja. Então, a gente monta uma carteira com prazos específicos, né? Então, por exemplo, tua reserva, daqui 2 anos eu quero viajar, então eu preciso ter um dinheiro desse valor que daqui 2 anos eu posso usar, então uma aplicação que, né, vença em 2 anos. E a gente monta alguns cenários e traz para o cliente, né? Então, nessa montagem que o cliente já tem o recurso, a gente traz os cenários A, B, C. Daí, uma projeção aproximada de como funcionaria no prazo que você gostaria de aplicar. E explico o que é o CDB, né? Vai começar a sopa de letrinhas agora, que não tem como escapar, infelizmente. Mas aí eu explico o que é o CDB, o que é a LCA, qual que é a taxa, como que ela vai se comportar, o que é o título do tesouro, o que é um fundo, né? Explico todas as opções ali para você, né, entender e ter consciência do que foi montado e poder dizer, Cassiana, eu entendi o que você trouxe. De tudo que você me trouxe, eu gostei disso aqui. Podemos seguir nesse caminho aqui. Daí a gente parte para, né, montar a carteira e fazer as aplicações. Tudo vai passar pelo cliente, ele vai ver o que é, vai entender. Se ele tiver dúvida, eu sempre falo, se você tiver dúvida, a gente não faz até você entender, né, tudo que envolve a aplicação. Para, né, poder ter um relacionamento saudável, né? Porque imagina você aplicar com alguém que você não confia. Exato. Você sempre vai achar alguma coisa que não tá boa. E às vezes tá bom, mas você ainda não tem essa confiança. Quando a gente parte para a questão do planejamento, daí a gente vai pensar no futuro mesmo. Daí a gente vai ver valores para aplicações mensais, os objetivos do cliente, o que ele gostaria de construir, além do patrimônio financeiro. Porque o patrimônio financeiro ele é uma base para várias conquistas, né? Então, que nem, né, você mesma falou, o cliente pode investir para montar um patrimônio no valor X e metade daquele valor ele vai comprar um imóvel próprio, ou para alugar, ou ele vai construir. Então, né, tudo está interligado, tudo vai fazer com que financeiramente ele construa um patrimônio e utilize aquele patrimônio para o sonho dele, não vai ficar lá engessado para sempre, né? Então, é bem legal, eu gosto muito dessa parte do planejamento, de poder mostrar as possibilidades, aonde que ele pode chegar, né? Porque quando a gente visualiza ali, poxa, daqui 10 anos eu vou estar assim, nossa, tipo, dá uma vontade, um ânimo, e dá uma alegria de ver a pessoa nas revisões que a gente faz frequentes, né? Do quanto que ela já construiu, né? Então, isso é muito legal, é muito gratificante, porque eu posso contribuir com alguém, né, para ela realizar os sonhos dela. Então, acho que isso, nossa, não tem preço. Que legal, Cássia, muito bacana. E dá para ver, assim, que você é muito feliz e tem muito amor no que você faz, né? A gente já está chegando aí no final, nossa, passa muito rápido, né? Quando você pensa assim, é um podcast de tantos minutos, mas aí você vê que passa rapidinho, quando o papo tá bom. E me diz uma coisa, onde que as pessoas podem te encontrar para acompanhar o seu trabalho e aprender mais aí sobre investimentos? Então, hoje eu posto muito conteúdo no Instagram,
conteúdo educacional principalmente. Então, se alguém quiser me seguir, é @cassimanfio. Eu faço, como eu falei, orientação no Hospital Pequeno Príncipe. E participo de uma associação da BPW, que é focada em mulheres empreendedoras. Então, se alguém quiser conhecer a BPW e me conhecer, isso aí. Eu estou lá. Pode procurar também o meu nome no LinkedIn, tem as redes, né, a rede de conexão lá. Cassiana Manfio. Legal. Vai me achar lá como assessora de investimentos. E a gente também coloca aqui os links aqui do perfil da Cássia aqui também na descrição desse episódio. Então, se você chegou até aqui, aproveita, já segue ela no Instagram, no LinkedIn, segue a Comando News também. Sim. Né? E é isso aí, gente. Obrigada e estamos entregando aí mais um episódio do Comando Talks. Obrigada, Cássia. Muito obrigada, Nina, primeiramente, pela oportunidade e obrigada a todos que assistiram até o final. Como eu falei no começo, né? Investimento ele não é um luxo, é uma necessidade básica para uma segurança e uma independência financeira. Então, não deixe para amanhã. É isso aí. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigada.